Aí foi muito sufoco, eu cheguei a desistir da aviação 2 vezes já, porque não conseguia voar. Uhum. Aí eu insisti, conheci meu primeiro anjo da aviação, que é o Sebastião Moreto, que ele contratava mulheres para voar no táxi aéreo dele. Então era, na época que a gente voaria de graça para juntar hora de voo, era carteira assinada, salário, moradia, Ó, transporte, que tudo. maravilha. Aí nós fomos para o Tocantins voar. Lá eu pilotei o Gran Caravan. Para continuar juntando as horas de voo, consegui juntar 1.000 horas e entrei na companhia aérea. Eu até falo assim, existe até ouvir falar de aviação na executiva para mulher? Legal, mas é linha aérea, não tem como. É até por pelas políticas que tem né, de não discriminação e tudo mais. É um Sim, ambiente mais seguro. seguro e ali te não julgam, te olham totalmente pela sua capacidade, seu treinamento, seu simulador. Não Aham. se você é homem, se é mulher ou nada. É tudo treinamento, então só dependia de mim. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Ó, cedinho hoje, hein? São 7 horas da manhã. Brincadeira, já são quase 9, mas estamos aqui desde as 7 horas da manhã, porque tem uma convidada muito especial que a gente acabou encontrando aí no aeroporto por essas horas da manhã e trouxemos para bater um papo aqui no Lito Lounge. Sim, a gente sempre tenta extrair os dados da caixa preta dos nossos visitantes. Então quem está aqui com a gente hoje é a Tati, a mamãe piloto. Tudo Oi, bem, Lito, Tati? tudo bem? Obrigada pelo convite, Ah, viu? é um Fico muito prazer. feliz. Sempre muito legal conversar com você e dando os parabéns, porque a última vez que a gente se viu pessoalmente, você era primeiro oficial e agora você é oficialmente comandante Glória a de linha Deus. aérea, hein? Que maravilha. Chegou minha vez, treinamento pesado, mas tudo certo. Agora eu já assumi comandante solo. Tudo certo, porque ela é de Goiânia, né? Você é de Certo? Goiânia, né? Sou. Sotaque não nega. É. E aí, bom, vamos lá. Você tem uns 15 anos de Gol, é isso que a gente vinha conversando, né? Isso. E desde que você entrou na. Foi o seu primeiro emprego de linha aérea? Foi meu primeiro emprego. Tá. Antes você voava executivo. Sim, voava o Caravan, o Seneca. Aí já foi um saltinho pequeno, né? É. Pro Boeing. Então você vê, muita gente pergunta assim, né, sobre carreira, como que é. Então você está 15 anos e agora que foi elevado a comandante. Sim. Eu, entre tirar o brevet e entrar na linha aérea, foram 7 anos. Aí 15 para sair a comandante. Então Mas é legal, 22 anos total aí de experiência. 22 anos na aviação. Isso é importante, sabia? Para as pessoas que não entendem o É, caminho longo para uma pessoa chegar até o comando de uma aeronave. muitos têm até o sonho de ingressar na aviação, mas acho que já nasceu no Boeing. Não, tem um caminho a ser seguido, persistir, não desistir, que só depende da gente, mas o caminho é longo. É longo e eu sei o quanto o quanto é difícil, o quanto é de estudo. E sabe que eu falo isso também para os mecânicos, né, que estão se formando agora, depois que eu criei essa escola para formar mecânicos, não só mecânicos, piloto, comissário, mas é que muitos deles já vêm com o sonho assim, porque eles me viram, sabe que eu tenho FA, sabe que eu trabalhei em empresa internacional e tudo mais, e eles já vêm com esse pensamento, eu já quero tirar o FA. E a gente tem que dar uma freada nas pessoas e falar, calma, primeiro você vai tirar a ANAC, depois você vai ganhar experiência para depois tirar o FA. Um passo de cada Um vez. passo de cada vez. Se tentar recolher o trem no solo, tá Hum, fora de sequência, né? não Vai dá danificar o muito avião, certo. né? Tudo tem o momento certo, tanto de mercado como do nosso treinamento e preparação, né? Não adianta já colocar o carro na frente dos bois e já querer ir lá na frente. Não, calma aí. É, Você não vai tirar o PP no Boeing, você vai tirar o PP num no Cessninha, no Cessninha. Aerobueiro. É, aprender, porque é isso que vai formando o comandante, né? Quer dizer, você já é comandante na hora que você tira o brevet e está pilotando um Cessninha sozinho.
Mas essa casca dura que vai criando com toda essa experiência de linha aérea, de entrar no procedimento operacional de uma empresa, né? Tomadas de decisão, É, que esse é o meu tempo de experiência como copiloto, hoje me ajudou totalmente nas tomadas de decisões ali como comandante, porque agora como comandante, a gente sempre, claro, que pergunta a opinião de toda a tripulação e tudo, pega todas as informações, mas quem vai fazer a decisão final é o comandante, né? Então, toda essa experiência ajuda muito ah, nessa hora. muito CRM, né? Que isso é uma coisa que eu falo. A maioria dos acidentes envolve algum tipo de uma falha no CRM, alguma coisa, principalmente os do passado. Os de agora é mais difícil por causa desse treinamento constante. Mas eu lembro que tem um pessoalzinho com uma cultura meio estranha ainda na aviação, que os caras não acreditam em CRM. Então, você mostra a estatística, mostra o quanto a aviação evoluiu por causa do CRM, O e o Varig cara 254 é um grande é um exemplo. grande exemplo. E aí o pessoal ainda fica criticando. Ah, para você é tudo CRM. É só a cultura, É sabe? porque nem sempre, com certeza, a grande maioria das vezes, a gente não consegue visualizar todos os pontos, ter uma visão diferente que o outro vai te passar. Vai te ajudar na tomada de decisão. Não que aquela informação você concorde ou não, mas peraí, interessante seu ponto de vista, mas eu acredito que dessa forma seja mais seguro. Uhum. É, tem que ter a conversa, porque antigamente se tomaram decisões erradas e era a única decisão, né? Mesmo o outro percebendo que aquele não era a melhor coisa a se fazer, ele não podia, Tinha nem chance não de tinha nem falar. chance. A gente vai chegar ainda na mamãe piloto, mas nesse caminho de copiloto, você voa ao lado de muitos comandantes e é sempre um aprendizado. Assim, e existem personalidades diferentes, caráteres diferentes, conhecimentos diferentes. Você acha que cada vez que um copiloto é elevado a comandante, ele é um pedacinho de cada um desses comandantes que ele viu pela carreira Eu acho durante que o tempo? sim, viu? Porque tanto as boas experiências como as não tão boas é aprendizado. Pode acontecer situações que, não, dessa forma eu não gerenciaria, Uhum. pensaria de outra forma. Como também tem outros comandantes ali que o clima de cabine era tão gostoso, o voo se torna mais leve e tudo flui. E é muito, muito importante, porque a gente já está fora de casa, já está longe da família, é uma responsabilidade muito grande, então não tem um porquê tornar esse dia pesado. Aham. Porque treinamento rígido todo mundo tem, mas a forma de lidar com isso no dia a dia é diferente de cada um. Isso eu acho muito, muito legal. E para quem não ouviu, eu tenho um podcast já com a Tati, foi no Atenção Passageiros, que foi muito legal. A gente era só áudio, né? Mas foi muito Sim. legal que você contou um pouco da sua história lá. Mas para o pessoal que não escuta áudio, eu queria também que você falasse um pouquinho dessas origens lá no Aeroclube, lá em Goiânia. Como que é uma mulher chegar no meio, assim, é um machista, digamos. Né, muito machista no início da aviação. Eu costumo falar que eu não virei piloto, eu nasci piloto, porque desde quando eu nasci em Goiânia, morei na fazenda, eu escutava barulho de avião e saía correndo. Gente, que visão deve ser lá de cima, a sensação de voar deve ser boa demais. Aí nas épocas da temporada do Araguaia, meu pai me dava voozinho panorâmico em hidroavião. Aí eu descobri que era aquilo que eu queria. Mas lá do interior, gente, ser piloto é tipo ser astronauta, deve ser impossível. Qual será o caminho? Sempre apaixonada pela aviação, minha irmã fez vestibular um ano antes, chegou com aquela listinha de curso. Tati, curso de ciências aeronáuticas para ser piloto. Eu pronto, fiz um vestibular em uma faculdade de ciências aeronáuticas, lá bacharelado na PUC. Aí sim, você faz a parte teórica e depois vai fazer a prova da ANAC, antigo DAC, né? As você bancas pegou o 3 DAC. vezes por ano. Acabei de me entregar a idade, peguei. Que eu também sou dessa época do DAC aí. Isso lá em Goiânia, na capital. Em Goiânia. Você morava na capital? Morei. Eu nasci em Goiânia, fui para a fazenda até os 3, 4 anos de idade, aí eu mudei para Mozarlândia para começar a estudar, fica 300 quilômetros de Goiânia. Com 14 anos eu fui fazer o ensino médio em Goiânia. Aí já fiz a faculdade lá também. Tá. Aí eu fiz a faculdade lá e fiz as horas práticas no Aeroclube de São José do Rio Preto.
Ah, aqui em São Paulo? Aham, eu tenho parentes aqui e fiz as horas de voo aqui. Aí voltei para Goiânia, fiz o PC, não fiz o meu PC em aeroclube, aí eu ia lá montando acampamento no aeroporto. Porque Goiânia, gente, para quem não sabe, a aviação geral de Goiânia, aviões pequenos, é muito grande. Os hangares de manutenção do avião de fazendeiro, de dupla sertaneja, tem Aham, muito lá. Aí eu ficava lá montando acampamento para fazer as horinhas de voo picada. Aí sim eu sentia porrada, aham, porque ninguém queria chamar a mulher para voar. para voar. A esposa do dono do avião não vai gostar, a esposa do comandante não vai gostar. Não me viam ali como um profissional, me viam como mulher. Aham, Aí foi muito sufoco, eu cheguei a desistir da aviação 2 vezes já, porque não conseguia voar. uhum. Aí eu insisti, conheci meu primeiro anjo da aviação, que é o Sebastião Moreto, que ele contratava mulheres para voar no táxi aéreo dele. Então era, na época que a gente voaria de graça para juntar hora de voo, era carteira assinada, salário, moradia, Ó, transporte, que tudo. maravilha. Aí nós fomos pro Tocantins voar. Lá eu pilotei o Gran Caravan. Nossa, lá, Fui lá lá no no... Tocantins. Eu conheço Tocantins inteiro, que era campanha política para governador, então eu rodava tudo. Aham, Aí meu candidato perdeu, volto que eu arrependido lá para continuar juntando as horas de voo. Consegui juntar 1.000 horas e entrei na companhia aérea. Eu até falo assim, existe até ouvir falar de aviação na executiva para mulher? Legal, mas é linha aérea, não tem como. é até por essa... pelas políticas que tem de, né, de não discriminação e tudo mais. É um Sim, ambiente mais seguro. seguro e ali te não julgam, te olham totalmente pela sua capacidade, seu treinamento, seu simulador. Não Aham. se você é homem, se é mulher ou nada. É tudo treinamento, então só dependia de mim. Então, 15 anos atrás, isso é quando? 2010. 2010, 2010 você entrou na linha aérea. na linha aérea. 2010, a gente já tinha saído do caos aéreo, a aviação já estava começando a andar um pouquinho melhor, com mais procedimentos. Sim. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Porque já existiam os procedimentos lá fora, mas aqui Aqui ainda estava estava... engateando. E melhorou muito. Você percebeu uma melhora gigantesca na parte de procedimentos, de treinamento, de 2010 para cá? Sim. Porque eu percebi também na própria aviação nacional, assim, é que eu saí muito cedo da nacional, eu saí em 95, Nossa, foi quando eu entrei na United. E aí, aí já era outra história, né? então, eu saí, né, da Varig, não, nessa época eu estava na Transbrasil, mas eu tinha trabalhado 9 anos na Varig, trabalhei 1 ano na Transbrasil, e aí fui para uma internacional já em 96. E o choque cultural foi gigantesco, porque lá em 1996 já era o que é hoje para as nacionais, Sim. mas as nacionais eram muito atrasadas. Aí eu vi esse crescimento assim de procedimento e para as pessoas que têm medo de voar, é interessante elas saberem assim dessa melhoria contínua de... Né, tá sempre evoluindo. Tanto o tipo de treinamentos, como, por exemplo, infelizmente, quando ocorre um acidente, incidente, é avaliado o que aconteceu e leva a gente para o simulador de voo, vamos fazer o treinamento disso. Então, é tudo muito cobrado, muito treinado. Para quem não sabe, a gente vai para o simulador de voo 2 vezes por ano. A nossa carteira, a nossa profissão, a gente coloca em jogo todos os anos. Não passou no simulador? Tchau. Tchau. Eu costumo falar que é uma das poucas profissões, pelo menos eu não conheço nenhuma outra, que a cada 6 meses você tem que provar que você sabe fazer o que você foi contratado para fazer. Eu desconheço também. Se alguém conhece, deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque eu acho que essa é a única que eu saiba. Voltando para as pessoas que têm medo de voar, daqui a pouco eu vou falar para as pessoas que têm medo de voar, vou perguntar para a Tati se ela... Quais as emergências que ela já passou nesses 15 anos que ela voa. Mas agora eu quero voltar um pouco para quando é que nasceu a Mamãe Piloto e por quê? Mamãe Piloto nasceu em 2020, bem na época da pandemia. A aviação parou, o mundo parou,
salário nosso despencou, com certeza, a gente não voava, né? E juntou isso, eu descobri o autismo também no meu filho mais novo. Então, eu tive uma porrada de aumento de terapia e o salário despencou. E aí, o que eu vou fazer? Você chora ou você vende lenço? E eu lembro bem dessa época que a gente ficou bem... Eu tirei licença não remunerada da United, porque estava tendo rodízio para saber as pessoas que iam ficar em casa. Eu falei, cara, eu já tô... Eu tenho canal, eu já tô meio velho, eu tenho diabetes, eu sou um cara de risco, então eu saí, mas ficava aquela sensação assim, será que a aviação vai voltar depois desse baque? O que vai acontecer com tudo? Não ficava aquela sensação... Ficou estranho. Eu lembro que eu fiz um voo em maio de 2020, que o controle Rio me mandou proa direto já do ponto de aproximação lá de Recife. Ou seja, não tem mais aerovia não, ó, direto Romeo Fox 018. Oi? Porque não tinha ninguém voando, só tava a gente voando. Então realmente foi estranho, assustou. Assustou. Então aí você com essa sensação... Aí a sensação, cara, o que eu vou fazer? Preciso pagar a terapia do meu filho, o salário despencou. Aí você chora ou você vende lenço. Primeiro eu chorei, desesperei, pronto. E agora? Sacode a poeira, o que eu posso fazer? Aí, ó, sou mulher, piloto de Boeing, acho que tem autoridade para falar sobre aviação. Falei assim, cara, eu vou criar um canal para monetizar, para pagar a terapia do meu filho. Aí foi isso. Aí você começou no YouTube? Comecei no YouTube, aí depois eu comecei a já levar meu Instagram de forma mais profissional. Mas tirei meio que do feed, coisas de rotina, do dia a dia que eu postava. Assim, agora vai ser profissional. Eu levo o story, o meu dia a dia, e pro feed mais profissional e continuei gravando YouTube. Aí comecei TikTok, comecei Kawaii, comecei todas as redes. Para pagar a terapia do filho. E isso por causa de uma necessidade. Exatamente. E como que foram os primeiros passos, assim, quando começa a aparecer gente que tá gostando de você? Eu assustei, eu ainda não me acostumei, não. O pessoal chega em mim, Tati, para tirar foto. Gente, quem sou eu? O pessoal fica emocionado, assim, fala, você tá me ajudando a perder o medo de voar, você tá me mostrando que é seguro. Eu sempre quis entrar na aviação, agora eu vejo o seu dia a dia, agora eu decidi que eu quero. Eu acho fantástico. E, tipo assim, eu nem acredito até hoje que eu tomei essa proporção que eu tomei. Graças a Deus. Mas assusta. Assusta. E também gera um pouco de ciúmes, né? E isso é um negócio que eu tento entender. Você não está fazendo nada de errado, você está dignificando a profissão, está mostrando o seu lado. Mas tem gente que fica enchendo o saco por causa disso, principalmente profissionais, não é? Assim, você consegue entender isso? Porque você sofreu... eu também sofri críticas assim de coisas que falam, pô, gente, mas muitas vezes você está dando uma entrevista e é difícil você falar por 2 horas sem escapar alguma coisinha e você comete um errinho. Aí vai um imbecil, corta aquele pedacinho. Ele fica 2 horas te assistindo, peraí, deixa eu fazer o cálculo. Achei o erro. Achou, e aí faz aquele corte e aí põe para ficar tirando... Eu acho que é muito falta do que fazer, né? Eu também acho. Porque assim, falar besteira, falar coisa errada, todo mundo fala no seu dia a dia, só que a gente se expõe. Isso. A gente coloca ali... A gente tá com a nossa cara ali. Com a cara, Se chamasse um desses aí para vir, fala aqui 10 minutos, não sai nada na boca. Não fala. Não fala. Não tem nem a coragem, né? De botar a cara. Exatamente. Aí depois fica só querendo crescer, fazendo sacanagem com os outros. E o pior é que, bom, não sei em relação a você, mas em relação a mim, sempre que vem essas coisas, é quando eu dou mais um salto e vou crescendo cada vez mais. Se a crítica fizesse sentido, aí beleza, vou melhorar. Então a melhoria contínua, ele está trabalhando para que você atinja níveis mais altos. Lá no início, teve um seguidor meu que falou o seguinte, Tati, o seu áudio não tá legal. Eu tô adorando o seu conteúdo, obrigado, eu tô ainda investindo em equipamentos e tal, obrigado, crítica construtiva, ótimo. Mas vim falar, teve uma vez, por exemplo, os nossos tipos de seguidores, que eu acredito que seja o seu também, que é o meu, não é quem é piloto de linha aérea, quem já tá isso no dia a dia. É público geral.
Geral, quem não entende nada, quem quer saber da rotina, onde eu fiz um vídeo mostrando o banheiro do avião. Aí veio um comandante Master Blaster de 77 lá do Areião. Aham. Nossa, tanta coisa legal, você vai mostrar isso. Todos os comentários, Tati, eu nunca tive coragem de ir no banheiro, que eu tenho medo de ficar preso, eu não sei nem dar descarga, eu não sei mexer nisso. Obrigado pelo vídeo. Esses dias eu fiz uma... O vídeo não foi publicado ainda, vai ser publicado. A entrega de um avião. E aí eu fui para Fortaleza e acabei vindo no cockpit, como era um voo 91, aí eu vim no cockpit até o centro de manutenção, onde vou fazer Que a legal. preparação. E aí eu aproveitei que o avião estava vazio e eu justamente fui gravar isso, porque eu estava conversando com os comissários, né? E eles falam assim do problema de... Tem gente que entra no banheiro e não acha a descarga, porque a descarga em casa... Ou é um botão assim no meio da caixa, ou é um negócio que aperta na parede, ou é uma Exatamente. cordinha que puxa. Aí você entra no avião, aí tem um botão, às vezes do Airbus é um de touch assim, né? E aí a pessoa não sabe onde dá Não descarga. dá descarga, esvaziar a água da pia. Não sabe esvaziar. Aí não sabe onde vai jogar o papel, porque a lixeira é fechada. E aí a pessoa acaba jogando o papel no vaso mesmo, onde está escrito não jogue papel. Então, é importante isso. É que a gente, quando trabalha na aviação, isso não é soberba. É que para a gente é tão natural que a gente acaba falando, todo mundo deve saber disso. Mas não sabe. Outro vídeo que eu fiz é do overhead aqui ali da cabine de passageiro, de acender a luz, chamar o comissário. Teve alguns comentários, nunca apertei com medo de derrubar o avião. Com medo de derrubar. Olha, o que vai derrubar o avião não está no seu alcance. Essa é boa. Porque tem os desenhos, né? Nunca apertei com medo de derrubar. Luz de leitura. Mas o banheiro, especificamente, eu fiz e eu gravei. Se mostrando, né? Isso foi em voo. Esse não foi no voo que estava vazio. No voo que estava vazio, eu também gravei, mas esse era um voo de passageiros. E na hora que eu entrei, aí estava cheio de papel no vaso. E eu aproveitava, vou fazer o conteúdo aqui, porque isso, jogar papel no vaso em casa não é um problema. Mas para o avião, e aí tem que explicar. Pô, existem sensores dentro do reservatório onde acumula essas coisas. E se um papel desse, na hora que ele é succionado, ele engaxa no sensor, o sensor indica tanque cheio. Tanque cheio, para de funcionar o banheiro. E aí, olha o desserviço para todo o resto do avião, porque alguém jogou papel ali. Exatamente. E aí mostrando a lixeira. Não é, acho que precisa o básico. A gente tem, assim, 2010, 2015 que você entrou, né? 2010. Não, 2010 que você entrou. Já, assim... A aviação já estava começando lá para 2005, por aí, a entrar outras camadas da sociedade para viajar. E por isso que teve o caos aéreo. Sim. Então, tem um monte de gente que vai para o avião que é a primeira vez que a pessoa está entrando. Então, não é natural esperar que essa pessoa saiba se portar, ou saiba ir no banheiro, porque é a primeira vez dela de fazer qualquer coisa. Até encontrar o assento, né, a poltrona. Que tem gente que entra Essas assim... letras, entra nervoso, né? Com medo, assim, calma, tá tranquilo, só seguir, né? Sabe que isso é uma coisa que eu já pensei que o pessoal que faz o design do bilhete de embarque, eles põem um monte de informação que não interessa para o passageiro. Tinha que ter só 2 informações ali, o número do voo, 3, porque aqui no Brasil, como as empresas não têm um finger específico, aí é difícil de você botar o portão. Que pode mudar. Que aí pode acaba mudar. fazendo perder o voo. Mas o número do voo e o assento tinha que ser desse tamanho. E a pessoa não sabe, assim, 23A... Quantas vezes o pessoal me cerca no terminal do aeroporto com papel, para onde que eu vou? Qual que é o número do voo? Ele mostra o papel que nem ele sabe achar. Mas ainda mais achar na televisão ali. Aí eu pego, vou lá na televisão, aqui, ó, é pra lá, ó, segue o número. E não tem nenhum problema nisso, sabe? Não. Eu nunca me irritei. Até quando eu já peguei gente assim que tá embaixo ali em Guarulhos, tá escrito assim, né? Embarque.
e a pessoa vem, onde que é a sala de embarque? Ela está embaixo do Aí você, aviso. aqui. Aqui, ó. Ali onde está escrito embarque. Aliás, tinha um robozinho na Gol. Uma vez, ele ficava no Terminal 1, era um robozinho vestido de mulher. Não era vestido de mulher, mas ele tinha. Acho que era um robô feminino. Tipo uma Uma sainha. sainha. E era para auxiliar, e as crianças gostavam daquilo. E aí, estava em demonstração. Aí, acho que alguém da... Eu estava indo almoçar com o pessoal da United, e aí alguém chegou e perguntou, né? Onde que é a sala de embarque? Porque essa é a pergunta que mais fazem. Sim. Aí o robozinho falou assim, siga os sinais onde está escrito embarque. Eu falei, é isso, até o robozinho sabe que tem que seguir os sinais. Tá cheio de placa. Ó, pessoal, tô conversando com a Tati aqui, mas ela tá com o celular dela ligado, porque ela está... Qual é a sua condição agora? Sobreaviso. Sobreaviso. Explica pra gente o que é o sobreaviso. Então, eu estou de sobreaviso hoje das 9 da manhã até as 15 horas. E agora eu fui promovida na base São Paulo, né? Por isso que eu vim aqui para Guarulhos. Você tá na base São Paulo. Isso, eu acho que o mês que vem eu já volto para base Rio, mas ainda estou na base São Paulo. Sobreaviso é o quê? Eu estou de stand-by. Se a empresa precisar de mim, ela vai me acionar, ela vai me ligar, e eu tenho até 2h30 para estar no aeroporto. Eu vi que aqui é bem pertinho, né? Daqui dá 15 minutos. 15 minutos até o aeroporto, então está aqui, tirei do silencioso. A menos que te acionem em Congonhas, mas não, né? É Guarulhos. Não, então, eu ainda tô com a restrição. Como eu sou uma recém-promovida, eu tenho que voar 100 horas de voo solo na esquerda para poder operar Congonhas. Ah, tá. Eu operei Congonhas com o meu instrutor de voo, aí opera todas as pistas. Mas quando tá solo, tem algumas restrições. Para CAT 2, para Congonhas, tem essas restrições. Eu só vou poder passar uma operação para um copiloto depois de voar também 250 horas solo. Então, até agora eu faço todas e não faço Congonhas. Isso é legal de falar, sabia? Que muita gente pensa assim, elevou comandante, já pode sair fazendo tudo. E não é, né? Não é bem assim, não. Tanto é que esses dias eu quase tive que arremeter aqui em Guarulhos e alternar, porque estava no limite de operação CAT 1. Então, um CAT 2 você já não pode até atingir... Até atingir 100 horas. 100 horas. É. E passar a operação para o copiloto 250 horas. Então, faço todas as operações. Você que faz todas as etapas? Eu que decolo e pouso todas as etapas. Só vou poder passar para o copiloto decolar e pousar depois que eu completar 250 horas. Olha que legal. Tá vendo? Isso eu não sabia. É sempre coisa que a gente vai aprendendo na aviação. E esse é um negócio que eu acho muito legal. Inclusive, eu sempre escrevo assim em fóruns que eu participo, sempre aprendendo. Always learning. Sempre? Sempre. Todos os dias tem informação nova. E para o pessoal que não sabe aí o que é CAT 1, CAT 2, a gente está falando de operação por instrumentos em que a visibilidade não tá lá essas coisas, né? Sim. Tá falando grego para alguns aqui, né? Então, o procedimento CAT 1, a gente tem que avistar a pista até 200 pés. O CAT 2 é aquele procedimento que a aeronave pousa sozinha. A gente tira do piloto automático após o toque no solo, mas a gente ainda tem que avistar a pista, geralmente a 50 pés, aí depende de cada carta dos procedimentos. Então, o CAT 2, que era o procedimento que a aeronave pousa sozinha, que eu ainda não posso fazer, até completar as 100 horas. Quando está com neblina, nevoeiro, isso que restringe a visibilidade. Vou aproveitar isso aí para falar para as pessoas que têm medo de voar, porque assim, ainda tem gente, por mais que eu fale, né, a gente fale que a arremetida é um procedimento de segurança na aviação, não quer dizer que o avião está ruim, não quer dizer um monte de coisa, só quer dizer que não está dentro do envelopinho normal para pousar. Aí você acabou de falar, né, que você veio pousar e estava no limite da visibilidade para a categoria 1, que é o que você pode. Então, se baixasse daquele mínimo, né, chegou no seu mínimo ali, que dentro do avião tem o aviso lá que vai dar para ela, de mínimos, e você não enxergasse a pista, aí você ia ter que arremeter. O avião perfeito, tudo perfeito, okay. E é só uma questão de qualificação. Estava fora da minha restrição que eu tenho o dia das 100 horas, ia ter que arremeter. Viu? E você morrendo de medo lá atrás, é uma coisa, né? Tem muitas coisas. Por que arremeteu? Passou um carro na pista, um animal. Aí, esses dias, por exemplo, eu pousei em Goiânia, aí eu estava taxiando e vi uma raposinha atravessando a taxiway, indo para o lado da pista. Aí eu falei para o copiloto, informa a torre. Por quê? A raposa estava indo em direção à pista e tinha um azul aproximando.
o Azul teve que arremeter. Porque segurança de voo. Aconteceu alguma coisa? Nada. Por segurança, o pessoal lá foi lá para retirar o animal que estava no setor do aeroporto ali e teve que arremeter. Eu acho que o público em geral, ele não está acostumado com alguns excessos de precaução que existem na aviação. Porque na vida real deles, de todo mundo, Vai que dá. a gente vai assim no... Vai levando. Nossa, tá chovendo pra caramba hoje, mas dá pra ir. Ele não impõe limites. E na aviação é tudo muito procedimento, tem muito procedimento escrito, né? Principalmente na comercial. A gente, né? Você voa na comercial, eu falo mais da aviação comercial, que foi onde eu trabalhei minha vida inteira. Então, quando as pessoas se preocupam assim, nossa, tá chovendo muito hoje, eu não vou voar. Aí até gostei, teve acho que foi Stories que você fez, ou um Reels, que você ia embarcar em Guarulhos e tava um puta vento. E aí você mostrou o céu, esse céu tá preto aqui. Aí você me pergunta, é seguro voar assim? Claro, gente, de proco isso aqui não é não, mas a gente vai decolar? Não. Então. E aí eu falo para as pessoas, não se preocupem com coisas que tem gente sendo bem paga para isso. Assim, tem todo um setor ali, uma vez eu mostrei o CCO da Gol, tem um monte de gente ali preocupado com meteorologia, com o peso do avião, com o espaço que o avião vai parar depois do pouso. É um monte de... Teve um dia, eu tava em Congonhas, né? Aí tava com chuva, o aeroporto fechou. Eu falei assim, já que tá tudo atrasado, vou ligar pra minha mãe pra bater um papo com a minha mãe. Fui contar pra ela, não, que aqui tá chovendo. Ai, filha, mesmo se te forçarem, não decola não. Mãe, eles não vão me forçar. Porque, Lito, eu tenho minha família, eu quero voltar pra casa, por que que eu vou arriscar alguma coisa? E não é só você, né? Tem o copiloto do lado, na época tinha o comandante do seu lado. 200 pessoas atrás, gente, não é dessa forma. Não existe, acho que dá na aviação. Então, se tá desconfortável, não, vou esperar 10 minutinhos que vai passar. Hoje... Se tá envolto, tem combustível para fazer, espera, para melhoras. Esses dias, decolei de Confins, chovendo muito aqui em Guarulhos, era Confins Guarulhos, aeroporto fechou, mudava de pista, então o tráfego aéreo ficou daquele jeito, congestionado. Assim que eu decolei, o controle já pediu pra gente fazer a espera. Ficamos 1 hora fazendo espera, peraí, agora vamos voltar para abastecer. Porque não tinha mais previsão da aproximação, voltamos, abastecemos, decolamos de novo e viemos para Guarulhos. É uma coisa, e para a gente é simples, né? Mas é difícil para as pessoas assimilarem isso. Eu lembro quando teve uma emergência, um Mayday de combustível, foi de um voo da Azul, não sei se você ficou sabendo. Eu vi muito por cima. Acho que ele foi para Teresina, não, ele foi para São Luís, aí não deu, aí ele alternou Teresina e não deu. Mas aí ele declarou emergência, mas não é que ele ia acabar o combustível, tanto é que ele pousou quase 1 tonelada lá ainda nesse alternado. Mas ele queria uma proa direta, ele queria fazer tudo certinho. Isso, tira todo mundo da frente, ó, tá liberado. E provavelmente ia entrar na reserva. Então isso é uma garantia de que, olha, a gente entrou na reserva, mas não quer dizer que o avião vai cair. Não, ainda tem combustível. Tem pra caramba. Eu lembro também, agora vamos voltar no tempo. Vamos declarar nossas idades aqui, né? Quando eu casei, eu tinha 23 anos de idade. E aí eu trabalhava na Varig. E aí quando você casava, você tinha direito a parece que era uma passagem que era... Você tinha não, era stand-by também, esquece. Eu agora estou lembrando que era stand-by. Mas era o GC que chamava na Varig. E aí eu fui passar minha lua de mel em Natal, que foi onde eu nasci, mas eu não conhecia. Aí foi legal a lua de mel. Aí no dia de voltar, era um 727 da Varig, que viria para São Paulo, mas aí eu vou atrasando. E aí aquele tumulto no aeroporto, eu cheguei perto para ouvir o que era, né? Porque o GC ficava esperando todo mundo entrar para falar, agora pode ir. E isso antes de passar na segurança, né? Era no check-in. Isso antes no check-in ainda. Aí o comandante fala, não, é porque estamos com um problema no radar, então vamos ter que ir até Recife. E o voo era direto, Natal-São Paulo. Né? Vamos ter que ir até Recife para manutenção resolver o problema para a gente seguir voo. Nessa que ele falou que era um problema no radar,
metade do avião desistiu de ir embora, porque o avião estava com problema no radar. E aí eu só agradeci, né, pelo fato de ser GC, e agora sobrou vaga, agora dá para embarcar. Dá pra ir tranquilão. E são coisas assim, né? Muita gente não sabe que o avião voa com determinados problemas. Sim, a gente tem um manual, né, que a gente chama de MEL, né, Minimum Equipment List, que tem lá, pode voar tanto tempo com esta pane. Gente, é perigoso? Não, porque se fosse perigoso, não poderia voar, não estaria nessa liberação. Ah. E os speeches de comandante agora? Você já aprendeu a falar, senhores? Às vezes eu esqueço de falar, daquele jeito engolido. Já fez o treinamento para falar como comandante? Não, eu prefiro falar claro. Não, os speeches são legais de fazer. Eu só não gosto muito de fazer nesses voos da madrugada. Tá todo mundo dormindo, ninguém quer escutar nada, então eu deixo os passageiros dormindo. Qual que é o teu estilo de speech? Você fala alguma coisinha do... Vamos lá. Claro que eu começo. Oi, gente! Aqui quem você fala é a comandante deste voo, a pessoa... Não, e os comissários falam que toda vez que eu faço o speech, todo mundo faz assim, ó. Cutuco, é mulher. É mulher! Então... Mas o bacana é que eles assustam, mas de forma positiva. Na linha aérea eu não senti discriminação uma única vez nesses 15 anos. É mulher? Que legal! E vai todo mundo querendo ir na cabine só para tirar foto porque é mulher. Nossa, que mulher! Você nos representa, eu acho legal. Você conhece o Roberto de Carvalho? Não. Ele é comandante na Gol. Mas deve ser base São Paulo. Eu não sei qual que é a base dele. Eu fiquei a vida inteira na base Rio, então é muito difícil as tripulações dessas bases se misturarem. Eu fiz pouquíssimos voos com a base São Paulo. Eu sei, ele é bem antigão. Eu acho que ele está ainda na Gol. Ele veio da Varig, ele é bastante antigo mesmo. Mas Roberto de Carvalho, ele tem um estilo sensacional de fazer speech. Ele conhece muita história. E como ele voou muito, então ele conhece todos os lugares que ele passa, e durante o voo ele vai dando informações históricas e geográficas do local. A gente está passando em Ribeirão Preto. E aí conta um pouco da história da cidade. É muito legal. E uma vez, faz muito tempo isso, acho que eu só tinha um blog, eu nem era tão conhecido no canal do YouTube ainda. E eu fiz um voo para Foz do Iguaçu. E ele me viu, e ele me conhecia pelo blog. E aí ele fez um speech falando, estamos com uma presença ilustre no avião. Legal! E eu fiquei, caramba, devia ter um celular aqui para gravar isso. E não gravou? Não gravei, nem sabia que ele ia falar um negócio assim. Aí quando eu cheguei lá, eu tirei foto com ele. Ele é muito gente boa. Eu lembrei dele desse negócio de ficar falando de speech. Então, mas você é bem tranquila, né? Não é só daquele falar, nosso tempo em rota é tal, meteorologia tá bom, volto com mais informações e desaparece. Só na hora do pouso lá que fala. Não, eu gosto de dar informações do tempo do destino, falo um pouco. Alguns gostam, às vezes eu fico até na dúvida, alguns gostam que a gente fale altitude, velocidade, outros falam assim, por que vocês falam isso, não vai fazer diferença, né? Aí eu quero até abrir um enquete no meu Instagram, gente, vocês acham interessante que eu fale? Mas eu gosto de falar muito em relação ao cinto de segurança. Porque ali, quando a gente tira o atar-cintos, muita gente está sentado, vai ficar sentado, solta o cinto. Por quê? Isso eu também bato tanto nessa tecla da importância de estar sentado, fique com o cinto. Eu gosto de falar também. Mas para dar tranquilidade, assim, para os passageiros. Começa uma turbulênciazinha assim, eu gosto de dar uma conversadinha. Tá tudo bem, gente. Só não pode ser igual teve um... eu vi esses dias um comandante, acho que da Southwest. Não sei se você chegou a ver isso, que ele perde um motor. Não. Primeiro deu algum problema que ele precisava voltar. Ele ficou fazendo órbita para resolver o problema. E aí, quando resolveram o problema, ele acho que ia voltar para o aeroporto, e aí perdeu o motor. Aí ele pega Ele avisou que perdeu o motor. Ele pega o pé e fala, nossa, gente, depois do problema lá de combustível, aí agora A gente perdeu o motor. Perdeu o motor. Primeira vez minha, 35 anos, olha que interessante, desse jeito. Sério, eu não vi. Não, nós somos instruídos a, tipo assim, não dar informação desnecessária, causar pânico à toa. Por quê?
Perdeu o motor, o avião vai continuar voando, tá seguro, a gente tem todo o treinamento e procedimento para seguir. Então, para que assustar as pessoas à E são toa? coisas que não... Não vai fazer diferença. Você sabendo... Eu contei o caso uma vez de uma história do um Constellation da Varig. Agora você se entregou de novo. Não, mas eu não trabalhava, não. Ele estava indo para... Ele decolou de Belém com tempo ruim. E ele ia para Costa Rica. Costa Rica não, República Dominicana. E aí logo após a decolagem, o Constellation era famoso por dar pane em motor, né? Aí deu uma pane no motor, ele desligou o motor. E aí, como era um voo noturno, e o tempo estava ruim em Belém, de onde ele decolou, ele não podia voltar para Belém trimotor. Aí falou, vamos seguir, trimotor, vamos embora. Aí ele só pediu para o cara desligar as luzes de navegação, porque para não incomodar os passageiros, ver que o motor estava desligado, embandeirado. E foi embora. E aconteceu também uma vez, mas depois a história ele pousou lá trimotor, aí o pessoal não tinha um motor para trocar lá. Aí eles tomaram a decisão de seguir trimotor. Só que aí outros 2 motores deram pane. Ele ficou monomotor no Constellation. E ele teve que amerizar. E todo mundo se salvou, menos um comissário. Nossa. Essa história é interessante. Esse negócio de trimotor, ele tem história lá do 47, que perdeu o motor, né? Aí era até uma mulher, a comandante. Aí o controle perguntou para a comandante, vai declarar a emergência? Não, a gente tem 3 ainda, não declarou a emergência, não. E teve um da United, esse negócio de não avisar. Porque para que você vai dar uma informação que, primeiro, o passageiro não pode fazer nada, e segundo, só vai causar um pânico a bordo. Teve um voo da United que ele era um 777, São Francisco, Sydney. Aí no meião do Pacífico lá, começou a pressão de óleo baixar, e os caras, puta, tem que cortar. Aí desligou o motor, mas já estava todo mundo dormindo nesse voo. Sim. Aí ele pegou e não informou nada para os passageiros, que estava mono, e aí alternou Honolulu. Só que de onde eles estavam para Honolulu ia dar 180 minutos. Era o limite do ETOPS naquela época, agora é 208 para o 777. E aí ele foi. Ele é o recorde hoje de voo monomotor, em rota e tudo mais. E aí ele foi e não avisou nada. Mas um passageiro estava olhando o mapinha lá, e aí viu que o avião fez uma curva e não estava mais indo para Sydney, né? Chamou o comissário para perguntar o que estava acontecendo, que não estava indo para o lugar certo. Aí ele teve que falar que tinha um problema técnico. Acho que ele não falou ainda que tinha perdido o motor, porque não é o tipo de informação que não precisa. Tá tudo seguro, o outro vai ficar funcionando e tudo mais. Porque pode alternar ou para o problema técnico, o passageiro passando mal, tá tudo bem, mas tem um passageiro passando mal pela saúde dele e segurança de vida dele, vai alternar para ser atendido. Então, tem outros motivos também, né? Diversos, né? Teve um que parece que alternou por causa da privada que tinha entupido, não teve? Teve. Não foi um 787, acho que decolou ou de Buenos Aires ou de Santiago. E estava indo para a Europa. E pousou lá em Recife ou Fortaleza, não lembro. Banheiros entupidos. Alternou, tá voando, tem motor, tem tudo, mas por causa de banheiro, teve que alternar. Já teve voo cancelado da United aqui, porque não funcionava. Isso também foi... É que na época tinha uma briguinha dos tripulantes, estavam em campanha por melhores salários. E aí o compressor de vácuo pifou. Ou seja, o banheiro só funcionaria em voo. E a gente deferiu pelo MEL daquela maneira, né? Os banheiros todos trancados no chão, acima de 16 mil pés, pode voltar a usar o banheiro. Recusou. Ele não quis decolar com metade dos banheiros inoperantes. Porque cada compressor, ele alimenta metade dos banheiros do avião. Ah, sim, então perderia metade em solo. Perderia metade em solo. Mas poderia ir, mas não quis ir. Já teve voo cancelado por coffee maker, por cafeteira. Sabia? Dessa eu não sabia, não. Que loucura. O cara cancelou porque coffee maker não estava funcionando. Então, agora
comandante Tati, Muito legal. eu fiquei muito feliz quando eu vi as 4 faixinhas lá. Aliás, eu fiquei Obrigada. sabendo porque algum spotter postou que ele conseguiu dar um zoom e viu você sentado na esquerda. Porque assim, até eu estar checada, eu estava fazendo já a instrução na esquerda. Aí a câmera frontal do celular no Instagram, ela espelha. Aí às vezes eu estava na direita, às vezes estava na esquerda, eu deixei meu seguidor doidinho. Tati, você tá na esquerda ou na direita? Mas eu não quis falar até que eu tivesse checado em rota. Aí eu fui gravando tudinho pro YouTube. Aí eu chequei, eu positivo, agora sim, vamos contar. Mas muitos lá já tinham sacado. Já tinham, Esse eu vi, eu não sei que câmera os caras têm, mas conseguiu dar um zoom lá no cockpit que dava para ver a berimbela e você do lado Na esquerda, Eu falei, putz, que legal. Os spotters arrebentam, não pode dar mole não, que eles estão de olho. E nesses 15 anos aí, Tati, já teve alguma emergência, assim, real que te deixou apreensiva? Porque eu acho difícil ficar apreensivo pelo treinamento. Sim. Eu sempre deixo isso claro, assim, porque vocês passam tanto treinamento só vendo coisa errada, que quando acontece a coisa errada de verdade, você está meio preparado para aquilo, Preparado. Né? Eu tive um bird strike, bateu no radome e entrou no motor 2, mas a gente nem chegou a perder o motor. Deu engine high vibration, aí lendo o checklist reduziu, mas não poderia prosseguir no voo porque é considerado mono. Né? Alternamos Guarulhos tranquilamente. O susto foi com o barulho quando o pássaro bate. A pancada, né? A pancada é grande. Opa, o que está acontecendo aqui? E aí normal, né? Normal, pegou o barulho de susto, né? Aí pegamos um pássaro, aí vinha um cheirinho, né? Agradável. Aí no que eu senti o cheiro, eu olhei já o motor assim, aí deu o engine high vibration, deu o pop-up, né? Aí deu vibração lá, paramos de subir, lemos checklist, alternou. Então, e as pessoas ficam assim, os que têm medo de voar, né? Ele morre de medo de entrar no avião. E, tipo, você voa todo dia. Você tem família em casa, como você falou. Aí você voando todo santo dia, pouquíssimas vezes você teve, assim, problemas técnicos que realmente requereram uma alternada ou voltar de onde decolou. E aí tudo bem se acontecer isso também, porque é uma máquina. E máquinas falham. Ontem, um A380 decolou de Guarulhos e acho que deu algum problema de indicação no trem. Aí o cara falou, pô, não vou seguir. Eu tô aqui. Eu já tenho um problema. Não sei se é indicação ou não. Eu vou queimar combustível aqui e vou voltar para Guarulhos. Uns 380. Uma 380. Normal. Tinha quase nada de combustível para queimar. Quase nada, né? Mas deve pousar pesado aquele também. Sabe que não quebrou a pista de Guarulhos? Não? Nossa Senhora. Mas enfim. Em 15 anos eu posso contar, uns 3 coisas, tipo assim, bird strike que pegou. Às vezes a gente vê que atingiu, às vezes a gente nem viu que atingiu o pássaro, a manutenção que fala, vocês pegaram um pássaro, tá grudado aqui no trem de pouso. Que a gente nem percebe. Mas assim, cara, quase nunca. 15 anos foi o quê? 3, 4 coisinhas assim. Essa sensação de segurança que tem, por exemplo, quando você vai trabalhar todo dia, você entra no cockpit, é mais um dia de trabalho que você sabe que vai dar tudo certo. Porque você sabe de todas as camadas que tem para que um acidente não aconteça. Será que existe alguma maneira da gente transmitir? Porque a gente fala, eu falo isso. Nossa, eu fico agoniada. Ontem, por exemplo, no grupo da escola do meu filho, uma mãe falou assim, que meu filho quer ser piloto, que legal, eu sou. Eu tenho um pavor de ver, gente, pra que tanto medo? Como que eu posso passar? Osmose, pega essa coragem, essa tranquilidade, porque é mais um dia de trabalho. É como eu vou ali tomar um café, eu vou ali pilotar um avião. É diferente? Eu sei que é diferente. Mas é um dia como outro qualquer. Nosso treinamento é tão rigoroso, igual na elevação de nível. Saindo do comandante agora, são 5 sessões de simulador, mais o check, mais o loft. No total, 7 sessões. Foi difícil? Não foi porque eu estava preparada. Foi pesado? Muito. Muito, que é uma pane atrás da outra. A gente treinou todas as possíveis panes.
e 12 horas de descanso, 12 horas de simulador, descanso, simulador, muito pesado. Então ali me deu ainda mais tranquilidade para ir voar, porque, cara, tudo que aconteceu ali, você pensa, respira, você lembra, é igual aquela memória de andar de bicicleta, você fica 15 anos sem andar, não que você sobe em cima, pronto, sai automático. Uhum. E eu acho que é isso a importância. Eu até fiz um Reels ontem falando exatamente disso. Teve um vídeo de um cara que ele estava no helicóptero. Você viu esse que tinha uma câmera dentro do helicóptero em cima do mar no Equador? Não vi. E aí ele perde o motor. E na hora que ele perde o motor, o helicóptero dá uma rabiada assim que eu não tinha visto ainda, né? Porque ele perdeu o torque dele. Sim. E aí e ele tá muito baixo e o helicóptero tem flutuador. E ele faz a autorrotação e pousa ali no mar. O passageiro que está do lado está fazendo sinal da cruz, começou a rezar baixinho. Desesperado. Mas tudo bem. Mas o cara fez o treinamento que ele é feito para fazer, para agir na hora que der o problema. E, putz, pousou tranquilão no mar. Logo chegou o resgate, já pegaram os dois. Mas é isso, o treinamento serve para isso. Se você entrar em pânico, você pode sofrer um acidente muito grave. Exato. Se você executar o que você é treinado no simulador, a chance é de quase 100% de que as coisas vão dar tudo certo. Você faz toda a padronização, leitura de checklist normais do dia a dia. Eu fiz uma palestra na Enel lá no Rio. Eu estava contando para ele, gente, são 10 checklists em cada etapa. Se for trocar de avião, né? Que tem o Pre-Flight e o Secure lá, que é só quando troca de avião. 10 checklists em todas as etapas. Você faz tudo padronizado, o que está escrito no manual, a chance de dar alguma coisa é ridícula, quase impossível. Se der, vem treinamento de simulador. Aí fizeram uma pergunta, Tati, o que te dá essa calma de resolver uma pane? O treinamento. Porque assim... é até bom que a gente faça treinamento todos os anos, porque a gente não perde o motor todos os dias. Eu nunca perdi o motor. Então, se perder, já sabe o que fazer. Porque quando tem... acho que antigamente tinha muita pane e tudo e tal. O pessoal fazia treinamento em voo monomotor e tudo, né? Hoje em dia é simulador. Então, como não acontece, esses treinamentos periódicos nos dá essa tranquilidade. Dá a proficiência, né? Que você precisa. É o tal do se a tecnologia falhar. E aí? Aí vem a treinamento, proficiência, pé e mão, que não pode perder. Exato. Mas falando um pouquinho da mamãe agora. Você fica muito pernoite fora de casa, como é que dá para conciliar a vida de uma comandante de linha aérea com uma família, né? Tem o seu marido, você tem 2 filhos, né? 2 filhos. E o que tem o autismo não é um grau elevado, ou que requer então, os dois cuidados? são autistas. A aluna mais velha é muito leve, é mais pela mega inteligência dela. Ela fala inglês fluente desde 3 anos e nunca fez curso. Caramba! Ela começou a falar ainda um pouco de alemão, francês, grego, russo e filipino. Ela sabe algumas palavras em filipino. Então, assim, do nada ela aprende. O Eric, o grau dele é um pouco mais elevado. Graças a Deus, eu consegui, junto à empresa, com o laudo dele de autismo, eu ficar na escala mãe. Isso até quando eu estava de copiloto, né? Porque eu já fui para o treinamento de elevação, eu já fiquei presa na escala do meu instrutor. E agora eu sou base Guarulhos. Mas eu já solicitei para retornar para Base Rio, provavelmente mês que vem já retorno, e vou pedir novamente para ficar na escala mãe. Escala mãe fica no máximo 48 horas fora da base. Tá. Que eu sou humana, eu também gosto de pernoitar para eu respirar. Porque trabalhar fora, em casa, criança o dia inteiro, gente, eu amo meus filhos, eu juro, mas respirar é bom também. Mas então eu fico pouco tempo, agora ultimamente esse ano não, tenho ficado muito aqui por causa da elevação, mas eu geralmente fico pouco tempo fora de casa. E aí o seu marido que fica com meu marido lá? Meu marido faz tudo, leva terapia, leva na escola, natação, se vira nos 30, nos 40. Ele não quis enveredar pro lado da aviação, não, né? Não, ele é normal. Ele acha legal. Normal é bom, porque a gente é meio doido, né? Não, ele é mais normal. Ele já entende, já gosta, mas
é no solo. Tanto é que eu vou fazer voo de acrobacias com os meus amigos lá da Esquadrilha Céu. Da Céu, eu Aí o já moço, vi. você quer ir? Você tá doido? Vou ficar aqui. Aí ele nunca quer. Mas ele gosta de aviação, aí em casa é ele que cuida de tudo. Ele é o teu ADM, não é? Também do Sim, Instagram. Acho que eu conheci ele uma vez. É o marido assessor. Teve um evento da Safe, né? Que Sim, acho que você levou ele. em São José, né? Isso, a gente conheceu ele. Eu tenho perguntas, se tu quiser. Fala aí, Vai. então. Não, é porque eu acho muito curioso você tá falando dessa questão do CAT antes. O que define? Onde que tem um treinamento, você que olha e fala assim, não, aqui já não dá, que daí já passa pro nível que você não pode... Até atingir as senhoras. Que o avião mesmo faz o pouso. É no aeroporto, a gente pega o ATIS, que é as condições meteorológicas do aeroporto, e nesse ATIS ele fala qual procedimento é em uso. Então no ATIS estava o procedimento CAT-1. Tá. Então, lá, se tivesse com a visibilidade menor, aí no ATIS estaria o procedimento CAT-2. Aí eu não faria nem aproximação, que eu não poderia. Então Precisa- é o computador... Os aeroportos, eles têm meteorologista. A cada 15 minutos sai um meteorologista da Torre de Guarulhos, ele pega determinados parâmetros e emite, no caso o ATIS a cada 1 hora, né? Mas Sim. se tiver alguma coisa especial Se de alterar, mudança, ele aí- manda uma espécie e sai uma informação nova de alteração, uma mudança significativa na meteorologia. Qual que é a situação que você treina, assim, no simulador que... Mas Eu não para sei se se- tornar piloto ou agora na linha aérea? Agora na linha aérea, assim, que tem alguma situação específica, porque treinamento, né, que você falou, procedimento, meio que... Então, para elevação, nós fizemos praticamente todas as panes, perder todos os sistemas hidráulicos, todos os indicadores de cada Oh, dia em vou- uma situação Voo em diferente. reversão manual, 737? E a força? Rapaz, sua, viu? Sua, né? Não é um bueiro, não, né? Não é um bueiro, não. O negócio é pesado, perder os 3 sistemas hidráulicos. É pesado. Aí tem um treinamento de perder todos os indicadores de velocidade. Para quem não sabe, gente, avião precisa de velocidade para voar. Então, se a gente não tem indicação de velocidade, a gente não sabe se vai ultrapassar o limite ou se está no mínimo ali para o avião estolar, perder a sustentação. Então, tem um treinamento que a gente faz também, que se a gente perder os 3, consegue voar. Não tem problema nenhum. Aí tem despressurização, fogo no motor, fogo no porão, que mais? Sistema elétrico, panes de elétrico, gerador, pane de FMC, inercial. É uma semana do inferno, né? Nossa, acontece tudo. Não, e o mais engraçado, eu terminei meu treinamento de elevação, terminei tudo, última sessão, fui para casa, eu tinha 5 dias de folga. Com o que eu sonhei? Fogo no motor. Eu sonhei com fogo no motor, eu acordei nervosa, não é possível, já acabou. Eu falei assim, amor, você acredita que eu sonhei que eu tive fogo no motor? Ele, mas você resolveu? Claro. Então tá bom, não quero sonhar, não. A gente não descansa nem dormindo, né? O treinamento foi muito exaustivo, muito. É tranquilo porque você já sabe como lidar com as panes, mas é exaustivo porque termina um, vai para outro, termina um, vai para outro, então é cansativo. Cheguei em casa sonhando com fogo no motor. Não. E esses treinamentos são condicionantes, né? Tem coisa que você tem que fazer de cabeça imediatamente, Sim. Depois chama checklist, depois lê o checklist. Por exemplo, a gente tem uma despressurização. Acabou o ar no avião para respirar. Peraí, deixa eu ver o checklist. Não. Pau, já faz a descida de emergência, desce as máscaras, porque não tá tempo de você ler. Aí depois que você lê o checklist. Fogo no motor, eu tô com fogo. Peraí, fogo, não lê o checklist? Não, tem procedimento de fazer de memória. Sabe que quando eu fazia engine run-up no 777, a United não é bobinha, né? Ela, tipo, se ela vai me qualificar para fazer alta potência num avião que custa ali algumas centenas de milhões de dólares, ela quer que eu esteja preparado. E aí a gente fazia o treinamento em Denver, que é onde fica o centro dos simuladores da United. E a gente fazia no simulador do avião com o instrutor de simulador. E aí tem toda essa preparação, o curso primeiro, aí depois vai para o simulador. E aí, ao contrário, não existe um briefing assim do que vai acontecer. A gente só sabe que vai acontecer alguma coisa.
E aí, a gente dando alta potência, aí, de repente, tava um stall no motor. Aí, como é que a gente respondia isso de maneira intuitiva? Aí depois ele Sim. explicava como que tem que fazer de maneira correta. Mas o legal é que, por exemplo, junto com o treinamento desse, tinha o treinamento de táxi também, porque a mecânico faz táxi na United para mover o avião. Aí ele botava o aeroporto de Denver com neve e a gente ia taxiar o avião e aí tinha que cruzar uma pista ativa. E ele queria ver como era a comunicação, de pedir para o controle e tudo para cruzar. Sim. E aí, quando a gente estava cruzando, assim, chegava no meio da pista, aí dava fogo no APU. Sabe, para ver. Uma sequência de coisas para ver sua reação e como que você vai lidar. Exato. Claro que é quase impossível acontecer tudo isso num voo só, mas gente, é para ver a reação, ver como que vai fazer. Como que trata a carga de trabalho, né? Como você Sim. reage a isso. Acho que isso é muito importante. O loft mesmo que você falou, explica um pouquinho o que é esse loft. Esse loft nós fazemos todos os anos também. Seria um voo normal, a gente recebe a navegação, plano de voo, tudinho. Geralmente, em uma das etapas, a aeronave vem com item mel, ou seja, por exemplo, uma bomba de combustível do tanque número 1 inoperante. Aí a gente vai ver lá no livro quanto tem que colocar mais de combustível, o que vai restringir, se vai restringir alguma coisa ou não. Então, sempre tem algum item mel. Aí vem um voo normal, Guarulhos-Galeão. Aí nesse Guarulhos-Galeão vai acontecer alguma pane para a gente gerenciar. Não é um treinamento de revalidação, que é aquela sequência de panes ali toda hora. É alguma coisa totalmente desconhecida, né? Normal. Vai acender a luz de PEC, que influencia na pressurização. Como que você vai gerenciar? Então, é um voo normal que vai acontecer uma pane para gerenciar. Às vezes vai até o destino, às vezes vai alternar, vai retornar. Uhum. Então, esse é o loft. E o loft é um treinamento moderno, né? Que acho que deve ter uns 5 anos. Sim. Que começou a ser obrigatório, né? Mais um desses que as empresas aéreas investem muito, sabendo que é muito melhor você investir em treinamento do que né? A outra opção. A outra opção. Porque nesse loft não vai ver também só o conhecimento de sistema, vai ver gerenciamento de cabine, a divisão da carga de trabalho, como que você lidou com o seu copiloto, como o copiloto lidou com o comandante, para juntos resolver. Estava junto, estava em equipe, não estava? Uhum. E nesses treinamentos, a tripulação ela é composta como? Alguém, por exemplo, um copiloto precisa de treinamento também, e um comandante precisa de treinamento. Aí a escala programa para os dois fazerem juntos. Eu não sei se hoje em dia está tendo mais, mas teve uma época que até comissários sendo acionados para ver um treinamento de simulador dos pilotos. Porque às vezes tem uma pane, perdeu o motor, eles não têm a noção do que a gente está fazendo ali na cabine. Uhum. Por que está demorando tanto falar com a gente? Não, a gente está primeiro resolvendo, depois a hora que deu um respiro aqui, fala para dar notícia, né? Tá acontecendo. Então, os comissários já foram muito acionados para acompanhar a gente em treinamento de simulador. Eu achei muito interessante essa ideia. Também acho legal isso. Inclusive, agora vai voltar à tona novamente a questão de ter um comissário no cockpit quando sai um dos dois da tripulação técnica. Porque aconteceu um caso, não sei se você ficou sabendo, eu vi, da Lufthansa, o comandante saiu, o copiloto Pois é, eu não entendo desmaiou, porque né? o destino cria essas armadilhas assim. O cara saiu, fechou a porta, o copiloto teve uma crise epilética. Do nada. É impressionante. Dava para esperar o ter antes, né? Ou ter antes ou voltar, né? Ou esperar voltar. Aí agora vão rever novamente essa questão de análise de risco. Porque eu até entendo porque que algumas empresas não colocam o comissário. Por uma questão de você faz análise de risco e vê, poxa, mas o comissário não tem a avaliação psicológica que o piloto tem. E isso foi criado por causa de uma condição psicológica. Então, tanto faz.
Mas agora, quando aconteceu um caso desse, que é muito fora da curva... Teve acho que utilizar a senha, né? O código de emergência ali para entrar. Imagina o susto, você tá chamando ali e não te responde. Ainda mais conhecendo o histórico, né? É. Caramba. E demorou para ele usar o de emergência. Não sei porque demorou tanto. Pois é, na segunda chamada na cabine teve resposta. Enfim. Eu não sei quanto demorou. 10 minutos. 10? Ficou 10 minutos no autopilot. Quando você faz determinada força no manche, com o piloto automático engatado, ele vai desengatar. Se você mexer um pouquinho o aileron, ele não vai desengatar. Mas se você continuar forçando, ele desengata. Tem um limite que ele vai saltar. E esse limite, se eu não me engano, no 737 é 7 quilos e pouquinho no manche. Ele desengata. No leme é diferente. Porque o leme é muito... Se você mexer o leme em voo de alta velocidade, você pode quebrar o avião. Arranca a cauda fora. Arranca a cauda fora. Então, o limite lá é bem diferente. E no caso, quando ele teve a crise epilética, o pé direito dele pressionou o leme com 50 quilos de força. Aí era um Airbus, né? Aí o Airbus escreveu no ECAN, né? Stop Rudder Input, que é para de mexer no rudder, e ele não comandou nada no rudder e não desconectou o piloto automático. Olha. Então ficou 10 minutos voando sob a autoridade do piloto automático. Esse eu achei fabuloso. Fantástica a tecnologia. Fabuloso, né? Eu falei, nossa, o engenheiro que projetou isso deve estar agora. Eu sabia que um dia... Agora o comandante demorou a entrar na cabine. Eu acho que demorou. Porque às vezes é engraçado. Quando o controle chama a gente, é a mesma hora que os comissários chamam. Parece que eles se combinam. Apita na cabine e chamam a gente no controle. Porque assim, fala com o controle que eu atendo os comissários. Agora você, às vezes, está sozinho ali na cabine, um vai no banheiro. A hora que o controle chama o comissário na mesma hora. É verdade. E sabe que esse é outro medinho que as pessoas têm, né? Quando toca o pim, lá, ou uma chamada da cabine para vocês, ou quando dos comissários para outro comissário, que são alarmes diferentes, mas toca o alarme lá, a pessoa já fica desesperada. E apitou. Eu já falei, gente, nenhum alarme na cabine de passageiros está dizendo que o avião vai cair, tá? Exatamente, nenhum. Nenhum. É muito engraçado, mas igual você falou, às vezes eu fico pensando como a gente pode ajudar mais, tipo assim, a gente já mostra tudo, mas mesmo assim, acho que é inconsciente esse medo, né? É irracional, na verdade, é irracional. É igual o meu medo por cobra, eu tenho absolutamente pavor. Aí meu marido fala assim, não, mas você não pode deixar o medo te vencer. Eu falo assim, mas o que eu vou deixar de aproveitar ou deixar de ganhar? O que eu vou perder se eu não encostar numa cobra? Agora, quem tem medo de avião perde muita oportunidade. Perde vida. E é por isso que tem psicólogo no meu curso, porque existem coisas que o conhecimento resolve, existem coisas que a psicologia resolve, que aí explica o porquê dessa irracionalidade, por que você sente Deve ter um gatilho vai acabar o mundo porque você está ali dentro. São coisas irracionais. É mais fácil você ser atingido por um raio do que estar em um acidente catastrófico de avião. Muito mais fácil. E teve gente que já foi atingido umas 2, 3 vezes por raio, né? Você já viu? E é muito mais fácil ganhar na Mega Sena também. Também. Tati, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É um prazer. Fala aí suas redes sociais e tudo mais, para o pessoal que não te conhece ainda. Para quem não me conhece, gente, eu sou Tati Mônico, comandante de Boeing 737. Tem um canal no YouTube chamado Mamãe Piloto. Para me achar no Instagram, Facebook, TikTok, @Tati_Piloto. Mostro minha rotina, meu dia a dia como mãe, como comandante ali nos meus pernoites, nos meus sobreavisos, está lá no meu store também. Então eu posto toda a minha rotina, já me segue lá também. Maravilha. Aí, pessoal, espero que você tenha curtido. Ó, não é não, né? Não, é venda. Então tá bom. Se curtiu, ó, deixa o like, se inscreva no canal, considere apoiar, é só clicar no botão Seja Membro, ajuda bastante a gente continuar com conteúdos assim como o Lito Lounge. Um grande abraço e até o próximo voo.